Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês a incapacidade dos cristãos de interpretar um texto, um versículo. Porque o cristão, ele acredita que esses versículos, os versículos contidos ali na Bíblia, que eles dizem que é palavra de Deus, o livro sagrado, que eles idolatram, que dizem que é a própria boca de Deus, eles são incapazes de interpretar e de verificar, constatar o que está escrito claramente ali. Eu vou apresentar para vocês a mentira do autor aqui de Mateus, de um dos evangelistas, das passagens que mostra aqui sobre a cura da sogra de Pedro, e de que o autor de Mateus, tentando encaixar esta ação de Jesus aqui no texto, lá no profeta Isaías. E o crente, ele é incapaz de perceber que isso daqui jamais foi escrito para nós, para o nosso tempo. Ele acredita fielmente que isso aqui aconteceu. E que essas narrativas, isso daqui é cumprimento para o nosso tempo de hoje. Isso daqui se encaixa para nós. Então, quando o crente abre a Bíblia no púlpito, nas praças, nos ônibus, e prega, olha aqui, Jesus veio ao mundo para te salvar e tudo mais, ele não consegue perceber que isto aqui foi escrito por pessoas que estavam construindo uma literatura. Era só uma narrativa. Era só uma construção de crença daquela época. Pessoas criando os seus messias, criando suas religiões, porque religião traz dinheiro. É o que nós vemos hoje no país. Muitos líderes religiosos se baseando neste livro como se fosse a autoridade máxima, como se fosse os ungidos de Deus na terra. Então, depois da nossa vinheta, eu vou mostrar para vocês o que está escrito aqui. Ler e fazer a hermenêutica do texto, coisa que o crente não faz. Ok? Depois da nossa vinheta. Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, vamos para o texto então da mentira do escritor de Mateus que tenta encaixar Jesus, colocando lá em Isaías. Mas esse não é o foco do vídeo, ok? Ele tenta encaixar. Depois eu vou apresentar para vocês argumentos para ver realmente se Jesus encaixa nesse perfil de Isaías 53. Vai ser bem breve esse vídeo. Mas olha aqui essa passagem interessante que está escrito aqui na nossa cara. A gente, quando era crente, não conseguia enxergar, não queria enxergar. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada. E com febre, tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. Então ela foi curada, se levantou e serviu a eles. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Olha só, presta atenção que o escritor de Mateus vai tentar fazer aqui com essa narrativa. Vai dizer que tudo isso que Jesus estava fazendo aqui, curando a sogra, expulsando espíritos endemoniados, curando todos os enfermos, era para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo que Jesus estava cumprindo o que Isaías diz. Ele, aí, olha só o que o escritor de Mateus vai fazer. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E
continuação, levou as nossas doenças. Perguntinha que não quer calar aqui no texto. Você aí, que se diz cristãos, que segue Jesus, eu creio em Jesus, eu creio que está escrito aqui na palavra de Deus. Tá, vamos lá. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você não tem nenhuma enfermidade? Você aí, cristão, eu conheço muitos, inclusive parentes meus, próximos, que são pastores, que têm pressão alta, diabetes e outras coisas mais. Olha só, hein? Ele tomou, não é tomará, curará. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou as nossas doenças. Então, para aquele que se baseia na crença em Jesus, para aquele que diz assim, não, Jesus veio para mim também. Jesus também veio para mim. Então, se Jesus já fez tudo isso daqui, que o crente acredita que é para ele também, e que o crente diz que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, então automaticamente Jesus também deveria levar as enfermidades e as doenças. É o que está escrito aqui no texto. Ele tomou sobre si. Isso é uma conjectura que eu estou fazendo. Se Jesus realmente fosse cumpridor de Isaías 53, como Mateus está atribuindo. Presta atenção no que eu estou falando aqui, tá? É o escritor de Mateus que está falando que Jesus é o cumprimento de Isaías 53 e que ele tomou sobre si as nossas quem? Daqueles que estavam naquele tempo. O cristão, ele tem a dificuldade de fazer a conjugação verbal, de colocar os autores nos seus devidos lugares, colocar as palavras. Quando fala assim, ó, ele tomou sobre si as nossas, não é nós aqui não, tá? É quem está escrevendo aqui no texto daquela época histórico-cultural, naquele momento. Não é para 2025, 2026, 2027, até quando a plataforma estiver aqui e os anos fossem passando. Não é para hoje. Não. É da época que o escritor da narrativa escreveu este texto. A crença deles, a manipulação que está fazendo na mente daquele povo naquela época. O escritor da narrativa aqui está manipulando um grupo de pessoas para que eles crescem nessa nova crença, nessa nova religião, nesse novo Messias, que Jesus estaria cumprindo o que disse o profeta Isaías. Ele está aqui encaixando Jesus dentro ali do livro de Isaías. Então, ele está falando para um grupo seleto ali daquela época. Olha, Jesus é cumprimento lá da escritura judaica. Então, isso aqui que aconteceu, então ele está criando uma literatura. Quer dizer que isso aqui realmente aconteceu? Não! Sabe por quê? Porque isso aqui só está escrito dentro da Bíblia. Não temos documentos nenhum documentos de historiadores da época de Jesus, que acompanhou os 30 e poucos anos de Jesus, que escreveu uma vírgula, sequer, desses eventos. Rapaz, vamos imaginar assim, um cara que se diz filho de Deus, andando aqui na cidade, curando leprosos, ressuscitando mortos, parando velórios no meio do caminho, ressuscitando os mortos. O cara curando paralítico, cego, através de guspe. Um cara fazendo uma revolução na medicina. O cara, o que vocês achariam de uma situação dessa? Se tivesse um cidadão fazendo todas essas coisas que está descrito aqui nos evangelhos, vamos supor aqui na rua hoje.
Não teria uma grande multidão acompanhando ele? Várias pessoas escrevendo sobre ele? Não teria? Não? Não teria ninguém deixado um vestígio sobre esse cidadão? Cara, é uma situação top mesmo. Não temos. O que nós temos é só relatos bíblicos. Agora eu vou mostrar para vocês se realmente isso aqui, além de ser uma mentira, porque se o crente atribui que Jesus veio para ele também, e ele tem diabetes, pressão alta, ele tem outros tipos de doenças, então é uma mentira essa narrativa. Porque ele tomou, então não existe mais. Ele tomou sobre si. Então Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, se ele se inclui no texto, e elevou as nossas doenças. Então quer dizer que, segundo esse texto aqui, o escritor da narrativa tentando encaixar Jesus numa suposta, que não é, profecia lá de Isaías 53. Jesus levou as enfermidades e as doenças? Ou o país continua doente? Responda essa crente. Agora vamos lá para Isaías 53, só para mostrar para vocês que os crentes não gostam de estudar, tá? Eu já fiz um vídeo sobre Isaías 53, que fiz até live com o João Arinaldo, mas eu vou pontuar algumas coisas aqui só para vocês entenderem como Jesus não tem nada a ver com Isaías 53. Olha só, eu sublinhei aqui para vocês. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, presta atenção, olhando nós para ele. Quem está escrevendo esse texto aqui? Estava olhando para Jesus? E olhando nós para eles. Sendo que no versículo 1, que eu não coloquei aqui, já acaba com Jesus, né? Quem deu crédito, quem deu tempo presente, quem deu crédito à nossa pregação? Pregação de quem? Do escritor da narrativa. Jesus estava aqui em Isaías? Na época que de Isaías? Quando o escritor de Isaías estava escrevendo? Quem deu crédito? Não é quem dará crédito. Olha só. Continuando aqui. Não havia como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado. Jesus era desprezado? Segundo os evangelhos, Jesus era desprezado? O mais rejeitado entre os homens. Jesus era rejeitado e desprezado? Homem de dores. Jesus era homem de dor? De enfermidades? Homem de dores aqui é de enfermidades, tá? E experimentado nos sofrimentos. Jesus era experimentado nos sofrimentos? E como um de quem os homens escondiam o rosto. As pessoas, quando Jesus passava, as pessoas escondiam o rosto de Jesus. A multidão o seguia. Hein? Era desprezado e não fizemos dele causa alguma. Peraí, mas Jesus está aqui em Isaías para que o escritor aqui da narrativa, ele e mais o povinho ali da época ali, que isso aqui é escrito muito antes de Jesus, tá? Eles não fizeram caso algum. Jesus estava aqui em Isaías quando o escritor de Isaías estava escrevendo esse texto? Não, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso aqui é um hino messiânico que foi escrito ali, tem nos pergaminhos de Qumran e tudo mais, é todo um trabalho exegético que não tem nada a ver com Jesus, tá? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Beleza, isso aqui é a citação lá de Mateus. Então, esse texto aqui é para ser cumprimento lá em Mateus? Em Jesus? Não. É dentro desse contexto aqui. Dentro dessa época aqui, quando foi escrito. Ok? Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quando fala assim, ele foi ferido pelas nossas transgressões, o crente acredita que é um homem. Mas aqui não está se falando de um homem. Segundo todo o contexto de Isaías, o servo sofredor dá a se entender que é a nação de Israel, que levava todas as enfermidades, as transgressões, eles que pagavam pelo pecado de todo o povo, segundo alguns teólogos, ok? Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Beleza. O crente gosta de isolar o texto aqui e falar, Fernando, versículo 4 e 5 se encaixa em Jesus. Tá, mas texto sem contexto gera pretexto para heresia. Não é isso que vocês citam? Vocês descartam o versículo 3? Jesus era desprezado, segundo lá, a historinha dos evangelhos? Quer ver mais? Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Olha só, mas o tempo da vida de Jesus não foi contado, segundo os evangelhos? Com 30 anos, ele foi levantado. Mais 3 anos de evangelho? 33 anos, faleceu. Quem contará o tempo da sua vida? 33. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo. Qual povo? Qual povo? Transgressão do meu povo, povo de Israel. É dos gentios? É da Europa? Transgressão do meu povo. Quando fala meu povo, está dizendo o povo de Israel, a nação de Israel. Não tem nada a ver com o Brasil. Aí vai dizer assim, ó. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios. Jesus foi sepultado junto com outros ímpios ou sozinho? E com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu provei que Jesus cometeu injustiça sim. E tem outra ainda. Seria injusto da parte de Jesus, nos seus 3 anos de ministério, ele entrar no templo várias vezes, passar por uma pessoa deficiente física, tendo tanto poder, ignorar esse cidadão que tinha um problema? O mesmo cidadão que Pedro, depois que, segundo a narrativa, depois de Jesus, Pedro vai lá e fala assim, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Jesus passava direto para esse mendigo. Por que ele não fez isso? Isso seria uma injustiça da parte de Jesus, tendo todo o poder e não curar esse cidadão. Nem houve engano na sua boca. Já provei aqui também no canal que Jesus mentiu várias vezes. Então não houve engano na sua boca de Jesus? Eu atribuindo aqui que Jesus é cumprimento de Isaías? Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puder por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Quando Jesus que viu a sua descendência, a sua posteridade, prolongará os seus dias. Quando que os dias de Jesus foi prolongado na terra? E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então quer dizer que o Senhor aqui, Yahvé, ia dar muitos anos de vida para esse cidadão que vamos colocar aqui a Jesus, e que a mão dele seria próspera, e que ele verá o fruto do seu trabalho e da sua alma, e ficará satisfeito. Quando foi isso que aconteceu com Jesus? Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos. Quando foi que Jesus recebeu a parte de muitos? De Yahvé?
E com os poderosos repartirá ele o despojo. Quando foi que Jesus repartiu o despojo com poderosos? Texto sem contexto gera pretexto para heresia. Isso aqui encaixa em Jesus? Você que pega o versículo 4 e 5 lá? Responda aí, crente. E sem manobras. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Muitos não são todos. Se Jesus morreu na cruz para perdoar o pecado da humanidade, são todos. Mas aqui está dizendo muitos, e muitos não são todos. E intercedeu pelos transgressores. Então, meus queridos, quem constrói os evangelhos está, num lado, um papel em branco e o outro com escritos do Antigo Testamento. Então eu vou começar a construir um Messias dizendo que ele cumpriu isso aqui. E eu começo a adaptar. Olha, e Jesus fez isso para que se cumprisse. E assim, o Novo Testamento foi escrito. Vários autores. E assim, o Antigo Testamento também foi escrito em cima de outros escritos. Não foge à regra. Não foge. Ah, você acha que... o Luiz Fernando está metendo pau no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a mesma situação. São adaptações de mitos, contos, lendas de outros povos anteriores. Exatamente. Então, meus queridos, Jesus se encaixa nisso daqui? E Jesus, a pergunta do vídeo aqui. Jesus levou, não levará, não sarará, levou as enfermidades e as doenças dos crentes? Ou tem muitos crentes doentes aí? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E até o próximo vídeo.